Você desenvolveu o forró mesmo depois da década de 90, entre 95 para 96, que foi o boom do forró, principalmente aqui em BH, mas no Brasil todo. Eu acho que esse boom começou nessa 95 para 96, que explode Fala Mansa, Arrastapé, essas três bandas que trouxe a juventude pro forró. Esse boom é que me deu o leque das aulas, porque eu já dava aula de dança, eu já era professor de dança, e toda a juventude começou a praticar o forró, que começou a se dizer o forró universitário por causa que fazia as caloradas em forrós. Daí o nome forró universitário. Mas a cultura do forró ela já era disseminada. Então, como a juventude começou a buscar isso, e a gente começou a ver isso como meio de vida, como professor de dança, então eu começo a treinar nesse time aí, por causa desse circuito que ficou fervoroso. O primeiro festival de forró dança em Itaúnas foi em 2008, foi feito no Buraco do Tatu. Eu fui campeão desse do Buraco do Tatu, e um que teve no Bar do Forró no mesmo ano, que foi no festival, que era um campeonato, quem ganhasse ele, Brasília, que ia ter o primeiro festival de pé de serra em Brasília. Então o pessoal de Brasília fez a proposta, o Paulão, o pessoal do Bar do Forró, de fazer esse campeonato lá em meio ao festival, que era de banda. O festival sempre foi de banda. Então eu ganho esse, né, que é as fotos que eu tenho em registro aqui. E aí uma semana depois teve o do Buraco do Tatu, que foi um divulgado já na internet, né, na época do Orkut, daquelas coisas todas, que aí teve um concurso reunindo os professores do Brasil inteiro para disputar primeiro, segundo, terceiro lugar, mas tinha 6 categorias. Até o 6º lugar tinha classificação, só que os 3 primeiros ganhavam premiação. Já tinha mudado bastante, porque como toda linha artística, ela vai se modificando com a questão do tempo. Todos os modismos que foram chegando, quem era frequentador de pista, principalmente em BH, que tem um circuito mais fervoroso das capitais brasileiras, tem, sei lá, 8 forrós durante a semana, 2 forrós às vezes no mesmo dia, ou 3, dependendo. E aí, o que se toca nesse forró, nessa casa, então quando você vai, por exemplo, o Ziriguidum já é uma pegada, quando você ia pular para Multishow era uma outra pegada. Eu tento fazer uma mescla do que eu acho que é vigente na realidade da pista daquele momento. O que é mais real de pista dentro do meu circuito. Eu não consigo dançar o mesmo jeito, ou tentar fazer uma linguagem corporal com uma dinâmica mais propícia à perna ou à roots, com quem dança mais só universitário. A pessoa está mais propícia a giro. O roots e o forró pé de serra, ele é mais junto, menorzinho. Então, de acordo com a pessoa que eu estou dançando, de acordo com a casa que eu estou, eu tento criar uma dinâmica, que foi o que eu tentei fazer em Itaúnas, porque o concurso era ao vivo, não era como é hoje com DJ, era a banda ao vivo tocando. Então parava a casa toda, a banda tocava, você não sabia que música que ia tocar, né? Você não escolhia a música que você ia dançar. Então você tinha que ter esse improviso para conversar, até mesmo porque Itaúnas era uma meca que juntava todos os estados. Então, na verdade, eu queria aprender com aquelas pessoas também. Estava todo mundo aprendendo, criando coisas novas, e aí você adaptava o corpo a outra pessoa, fazer a dança ficar mais rica dessa forma. O que você aprendeu lá, que você incorporou na sua dança? Eu acho que muita coisa. O estilo, principalmente de Itaúnas, que era uma base bem menor, né, como a gente falou aqui do Véi-Véi, do Amaral, também na época, a própria irmã do Juruna, o Juruna, que foi dos meninos pós-Amaral e pós-Véi-Véi, o Juruna foi o que deu o boom da juventude lá de Itaúnas na época, entendeu? Era a nova roupagem das pessoas que queriam conhecer aquele adolescente, que na época pós-adolescente, que já estava dançando, com as características do forró de Itaúnas, que era uma base menor, que tinha todos aqueles enfeites de perna, todos aqueles cravejos de perna, e uma particularidade de time, de pausa de música, que era muito diferente do que a gente via no Sudeste e nas outras cidades. Em Itaúnas, como era um forró mais pé de serra, que tinha muito essa característica do sincopado na música, usava também o sincopado na dança. Então isso me enriqueceu muito lá através disso, e depois disso quando foi disseminando as outras coisas. Forró, o que eu considero como forró roots é justamente essa base. 2 para lá, 2 para cá, que seriam as 3 marcações da mesma forma, que as pessoas falam 2 para lá, 2 para cá, mas a marcação é a mesma. Ou um para o lado e para o outro, que a marcação são 3 tempos no corpo. Então essa dança, ela já não é com tanto giro. Se você pega os avós, os tios, essas pessoas todas que eu te falei, da época das quermesses, os nossos parentes, os nossos antepassados, eles não ficavam girando tanto. Era uma dança mais abraçada, escutando a música e fazendo aquela troca corporal ali, não tinha tanto giro. Era um artista dançarino que tem como base maior pilar o forró.